Olá, povo de Deus, segunda-feira, 1º de agosto de 2022, 18ª semana do Tempo Comum, Santo Afonso Maria. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 28, de 1 a 17, Mateus 14, 13 a 21. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém. Assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados de Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza paz, esse somente será reconhecido como profeta que em verdade o Senhor enviou, quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. E disse a Ananias, na presença de todo o povo: Isto diz o Senhor: deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Vai dizer a Ananias: isto diz o Senhor: quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um jugo de ferro. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e lhe serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. E naquele ano, no 7º mês, morreu mesmo o profeta Ananias. Fica explícito no nosso texto de hoje que o tema central é o discernimento entre o falso e o verdadeiro profeta. Há um embate entre eles. Tanto Ananias quanto Jeremias se servem do mesmo gênero literário para apresentar suas profecias. Estas são apresentadas como oráculos do Senhor, e os dois se servem do simbolismo do jugo para apresentar suas previsões. Acontece que o conteúdo os diferencia, pois, enquanto Ananias anuncia paz e prosperidade, Jeremias só anuncia o recrudescimento da desgraça. Enquanto Ananias quebra o jugo de madeira, Jeremias anuncia o jugo de ferro. Isto porque ele sabe que o rei da Babilônia não deixará barato, impune,
agirá com crescente violência e repressão sobre o povo de Israel. Também nosso texto deixa claro que o profeta Jeremias não quer a desgraça do povo, pelo contrário, torce para que a falsa profecia que anuncia a paz se concretize. Porém, como sabe que isso não acontecerá, anuncia que o que está ruim ainda vai ficar pior. O desfecho dos dois profetas é diametralmente oposto. Enquanto Jeremias vai embora seguindo seu caminho, Ananias se encontra com a morte. Nós sabemos que quando uma pessoa ocupa altos cargos, ela tem uma chance enorme de não saber mais o que se passa nos andares mais baixos, pois os que costumam cercar pessoas do poder lhe dizem somente o que lhes agrada. Escondem mesmo a realidade de quem está no poder com suas bajulações. Ananias é um profeta da corte e lhe apraz agradar ao rei, contando mentiras, escondendo a verdade. Jeremias vai para o outro lado. O texto nos diz: e foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. É preciso tomar cuidado com os falsos profetas, pois eles anunciam coisas boas, escondendo o que realmente acontece. Mateus 14, 13 a 21. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comidas. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: temos aqui só 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Como interpreta Luiz Alonso Checa, a partilha do alimento maravilhoso, comumente chamada multiplicação dos pães, é narrada nos 4 evangelhos e 2 vezes em Mateus e Marcos. Deve ser lida levando-se em conta as narrativas de Êxodo e Números sobre o maná, como nos explica João 6, e um relato menor envolvendo o profeta Eliseu, no 2º livro dos Reis, capítulo 4, de 42 a 44. Jesus age como novo Moisés e como profeta. Antecipa desta maneira o alimento eucarístico. Assim a antecipou a tradição apoiada nas formas litúrgicas do versículo 19 do nosso texto de hoje, tomadas da prática litúrgica primitiva. A ação de graças, a fração do pão, a distribuição dos pães. Nosso texto de hoje insinua que quem está matando sua fome com a palavra, geralmente se esquece de procurar outro tipo de alimento. Mateus salienta o comportamento de Jesus. Ele não é fanático, querendo enfrentar imediatamente Herodes, mas também não é fatalista, deixando as coisas correr como estão. Ele continua fiel à missão de servir ao seu povo. Reúne e alimenta as multidões sofredoras,
realizando os sinais de um novo modo de vida e de anúncio do reino. A Eucaristia é o sacramento memória dessa presença de Jesus, lembrando continuamente qual é a missão a que nós cristãos fomos chamados. Ninguém nega o milagre de Jesus de fazer a partilha dos pães e dos peixes, mas o que nos cabe é fazer acontecer a partilha hoje, onde uma parcela significativa da humanidade passa fome, inclusive no Brasil, que vem registrando aumentos significativos da população que não consegue mais honrar suas dívidas e é empurrada para viver em situação de rua. Dai-lhes vós mesmos de comer. Um beijo no seu coração.